aí, pessoas, tudo bem com vocês? Então, bora lá! Bom, estávamos falando na aula anterior, já essa é a segunda aula de sistema endócrino. Lá eu falei de uma introdução, falei da pineal, aí falei também da hipófise, né? E agora, então, vamos continuar aqui com o sistema endócrino, perfeito? Vamos lá, então. A próxima glândula aqui é a tireoide. A glândula tireoide, meus amores, deixa eu pegar uma caneta, ela apresenta essa forma que parece uma borboleta. Ela está na parte inferior da laringe e início da traqueia, tá? Então, ela está nesse espaço aqui, tudo bem? Então, essa é a tireoide. Esses pontinhos que vocês estão vendo ali, ó, são as glândulas paratireoideas. Tudo bem? Que são essas que aparecem por transparência ali. Tudo bem? A tireoide é extremamente importante, ela produz a calcitonina e os hormônios que são chamados de tireoidianos. A calcitonina, ela vai participar do metabolismo do cálcio no nosso organismo, beleza? Ela é um hormônio que reduz o nível de cálcio no sangue. Perfeito? Ela reduz o nível de cálcio no sangue. Só que a calcitonina, eu vou falar para vocês na hora que eu estiver falando lá da paratireoide, do controle. Perfeito? A ação dela. Então saiba que a calcitonina é produzida pela tireoide e reduz a quantidade de sangue, de cálcio no sangue. Perfeito? Agora, deixa eu apagar isso aqui tudo, porque senão vai manchar toda a minha outra estrutura. Pronto. Agora nós temos os hormônios tireoidianos, perfeito? Que é a triiodotironina e a tetraiodotironina. Lembrando que elas vêm do hormônio tirosina, beleza? Elas vêm do hormônio tirosina. Então, a tiroxina, ela vem de 2 tirosinas mais 4 iodos, por isso que é T4, chamado de hormônio T4, porque tem 4 iodos, perfeito? E na triiodotironina, o hormônio ainda é ativo, porém ele tem apenas 3 iodos. A diiodotironina e a monoiodotironina não são ativas hormonalmente, beleza? Esses hormônios, pessoal, eles atuam no controle do metabolismo, perfeito? Olha o cachorrinho danado aí latindo. Fih, gravar aula em casa é isso, meu irmão. É cachorro latindo, é moto fazendo rem, rem, mas é assim mesmo, ó. Cachorrinho fiada. Deixa eu falar, ó. Então, os hormônios tireoidianos, eles atuam no metabolismo, beleza? Eles vão intensificar a respiração celular, porque eles aumentam a disponibilidade, não é, de oxigênio, vai aumentar como é que eu posso dizer para vocês? Vai aumentar a respiração celular, consequentemente ele libera mais calor, por isso que é termogênico, tá? Aumenta a frequência e a intensidade dos batimentos cardíacos, consequentemente aumenta a intensidade respiratória, beleza? Aumenta a frequência respiratória. Esse cara aqui, esses hormônios, eles atuam também no crescimento dos ossos, no período do crescimento do indivíduo. Esse hormônio ele atua ali também no período de crescimento, tudo bem? Outra coisa, ingerinos, por exemplo, ele atua na metamorfose, beleza? Ele atua lá na metamorfose. Joia? Tranquilo? Então tá bom. Aí nós temos algumas coisas importantes, tudo bem? O hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo ele ocorre devido a uma baixa produção hormonal. Aí, com essa baixa produção hormonal, pode ser por um problema geral na tireoide, um outro problema, mas pode ser também por falta de iodo, beleza? É por isso que o nosso sal é o sal iodado. Então, ele recebe iodo ali, porque o iodo normalmente ele está presente em frutos do mar. E na nossa região, a gente não é muito de comer frutos do mar. Perfeito? Então, o sal tem que ser iodado. Então, com a baixa produção hormonal, você tem uma baixa atividade metabólica, vai ter uma redução na temperatura corporal,
uma baixa pressão sanguínea, ou seja, é uma queda geral do metabolismo. Consequentemente, você tem apatia e tende a engordar. Por quê? Você vai ficar ali, você não tem vontade de fazer nada. Entendeu? Aí, meus amores, a falta do iodo, como eu falei para vocês, pode causar o que nós chamamos de bócio carencial. O bócio, meus amores, é esse papo aqui, ó, que se forma. É o aumento da glândula tireoide, porque ele está sendo estimulado a trabalhar pelo TSH, ele está trabalhando, mas não tem iodo. Aí ela aumenta de tamanho para ver se consegue pegar o máximo de iodo possível. Perfeito? Então esse é o bócio carencial. Outra coisa que pode acontecer também aqui é a mixedema. Essa mixedema são edemas, por quê? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Ó, são edemas porque mucopolissacarídeos, eles se acumulam sob a pele e eles atraem água. E aí causa um inchaço, que é o mixedema. Na face, pode acontecer que acontece esse mixedema aqui, que ela fica inchada e opaca, e esse também aqui, ó, essas bolsas embaixo dos olhos. E elas são duras, assim, sabe? Beleza? Então, esse é o mixedema. Então, o hipotiroidismo pode causar bócio e pode causar o mixedema. Perfeito? Tranquilo? Então, esse é o hipotiroidismo no adulto. Tudo bem? Ai, professor, eu tô com uma moleza, eu acho que eu tô com tireoide. Todo mundo tem tireoide. Agora você tem que saber se é hipo ou se é. Porque o hipotiroidismo quem sofre diz que é bem terrível. Às vezes você não tem hipotiroidismo, você tem só uma preguiça mesmo. Né? Então tem que ver, tem que fazer exame certinho. Joia? Então vamos lá. Na infância, ele pode gerar o que nós chamamos de cretinismo. Tudo bem? Esse cretinismo acontece o seguinte: a ausência do hormônio tiroxina, ele atrapalha o desenvolvimento cerebral e físico. O recém-nascido, amores, ele tem suas funções normais porque a mãe mandava tiroxina para ele. Beleza? A mãe mandava tiroxina para ele. Só que logo após o nascimento, o bebê já começa a apresentar alguns sintomas. Ele começa a ficar mais lento, beleza? E essa falta desse hormônio pode levar a um problema no desenvolvimento dos ossos, que ele vai ter ossos mal formados, e também pode levar a um atraso mental. Detalhe, beleza? As sequelas, elas são irreversíveis. Coisa boa! Dá para ser determinada pelo teste do pezinho. Por isso é tão importante o teste do pezinho. Além de detectar se tem fenilcetonúria, também vai detectar se a tireoide está trabalhando perfeitamente. Se não tiver, assim que nasceu, já começa um tratamento com tiroxina para essa criança. Beleza? Para ela ter um desenvolvimento normal. Joia? Beleza? Então tá bom. Então esse é o hipotiroidismo, ou seja, é que a glândula, né, a tireoide, ela está produzindo pouco hormônio ou nada. Beleza? Agora, o hipertiroidismo é o contrário. Ela vai produzir o hormônio em excesso. O aumento em excesso. Se você vai produzir muito hormônio, muito T4 ou tiroxina, né, você vai ter um aumento no metabolismo. Com esse aumento do metabolismo, você começa a gastar muita energia. Então, você aumenta a temperatura corporal, por quê? Conforme aumenta a respiração celular, aumenta a temperatura do corpo, porque você perde muita parte da energia da respiração celular, você perde na forma de calor, beleza? Você perde na forma de calor. Aí aumenta a sudorese, aumenta a pressão sanguínea, a pessoa começa a ter tremores, beleza? E alguns sintomas são importantes aqui, beleza? Por exemplo, como ela está trabalhando demais, ela está sendo muito estimulada, pode formar o bócio. Beleza? Lá foi o bócio carencial, porque ela aumentou de tamanho porque faltou iodo. Aqui a formação de um bócio é um papo também, mas porque ela está trabalhando demais. Entendeu? Ela está trabalhando demais. Outra coisa que pode acontecer é a exoftalmia, que são os olhos esbugalhados assim. Beleza? Por quê? Com esse quadro de hipertiroidismo, ocorre uma deposição de mucopolissacarídeos, beleza? Dentro da cavidade orbital e
empurra o olho para frente. Então eles ficam saltados ali. Beleza? Então esse é o hipertireoidismo, que pode levar à formação do bócio e também pode levar à exoftalmia. Beleza? Aos olhos esbugalhados aqui. Tudo bem? Joia? Então tá bom. Paratireoides, amores. As paratireoides, elas produzem o paratormônio. Beleza? O paratormônio, ou PTH. Beleza? Ó. Paratormônio. Deixa eu pintar ali bonitinho. Ó. Paratormônio. Esse paratormônio, ele tem um sistema inverso ao da calcitonina. Tudo bem? É o inverso à calcitonina. A calcitonina, ela diminui a quantidade de cálcio no sangue e o paratormônio, ele aumenta o nível de sangue. Beleza? Aumenta o nível de sangue. Joia? Aumenta. Tudo bem? Então, esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte, esse hormônio atua sobre os ossos, atua no intestino e atua nos rins. Perfeito? Ele atua nos ossos, no intestino e nos rins. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer? Vamos ver lá, então? Vamos embora. Ó, então, aqui eu tenho as glândulas paratireoideas. Perfeito. Eu tenho as glândulas paratireoides aqui, ó, são os 4 pontinhos, né? Perfeito. Então, vamos lá. Quando ocorre uma redução no nível de cálcio do sangue, ó, quando ocorre uma redução no nível de cálcio do sangue, vai liberar o paratormônio. O paratormônio, ele vai atuar nos rins, promovendo uma maior reabsorção de cálcio nos néfrons. Vai atuar no intestino, aumentando a absorção de cálcio. Então, ó, no intestino, absorção e nos rins, reabsorção de cálcio. Perfeito? E nos ossos, ele estimula a liberação de cálcio, ou seja, ele não atua diretamente no osteoclasto, mas indiretamente ele atua estimulando os osteoclastos a promover essa reabsorção óssea, jogando cálcio para a corrente sanguínea. Aí ocorre o aumento do nível de cálcio no sangue. Perfeito? Então, ocorre um aumento no nível de cálcio aqui no sangue. Perfeito? Se esse aumento for muito, tá? Se elevar demais a quantidade de cálcio, aí vai ocorrer a liberação de calcitonina pela tireoide. Aí vai fazer o processo inverso. Beleza? Aí a calcitonina, ela atua no intestino, reduzindo a absorção de cálcio, atua nos rins, reduzindo a reabsorção de cálcio, e atua nos ossos, aumentando a deposição de cálcio nos ossos. Então, é o inverso, beleza? Então, ó, diminuiu o cálcio no sangue, libera o paratormônio. Aconteceu um aumento muito grande ali, além desse daqui, que é o fator normal, nível normal. Beleza? No sangue, aí, se aumentou demais, libera a calcitonina. Beleza? Então, eles trabalham ali como se fosse um feedback. Tudo bem? Quando ocorre um aumento, a redução do cálcio vai estimular o paratormônio e a calcitonina. Perfeito? Esse aqui é um esquema que pode ser cobrado. Esse aqui é um esquema que pode ser cobrado, que é um esquema mais simples, inclusive, não é, que está no livro do Amabis. Então, ó, você tem aqui a calcitonina, não é? Você tem aqui, ó, quer ver? Ó, aumento na taxa de cálcio no sangue. A tireoide libera a calcitonina. Aí ocorre a deposição nos ossos e tudo aquilo que eu falei, do intestino e dos rins.
aí ocorre uma redução na taxa de cálcio. Beleza? Aí as paratireoides produzem o paratormônio. Tudo bem? Então, essa aqui é uma forma simplificada daquilo que eu expliquei anteriormente. Tudo bem? Joia? Então tá bom. O pâncreas. O pâncreas, nós já falamos dele na digestão, mas agora nós vamos falar dele na porção endócrina. Perfeito? Então aqui, se você pode olhar aqui na imagem, né? Ele está em vermelho, ele está em destaque, ali perto do estômago e do intestino. Lembrando que ele é uma glândula mista, tudo bem? Ele é uma glândula mista. Ele tem uma porção exócrina, que nós já falamos lá na digestão. Perfeito? A porção exócrina, você tem aqui o ducto. Perfeito? Aqui você vai ter... aqui, calma lá. Ó. Aqui você tem os ácidos pancreáticos. Cadê minha caneta, gente? Sumiu. Ó, aqui você tem os ácidos pancreáticos que são responsáveis pela porção exócrina. E aí nós temos as ilhotas pancreáticas, ou também chamadas de ilhotas de Langerhans, que é a porção endócrina. Na porção endócrina, você tem... Na porção endócrina, você tem as células beta, que produzem a insulina, e as células alfa, que produzem o glucagon. Tudo bem? Então, aí nós temos o seguinte. A insulina, ela facilita a passagem da glicose do sangue para os tecidos. Beleza? E no fígado, estimula a formação do glicogênio. Joia? E o glucagon, o glucagon, ele tem a função inversa. Beleza? Ele tem a função inversa. O controle do açúcar, então, ele cai desse jeito aqui. Olha só. Bom, você almoçou e logo após o almoço, não é? Você ingeriu o alimento aqui, logo após o almoço, você tem uma elevada taxa de glicose no sangue. Essa alta taxa de glicose, ela estimula as células beta do pâncreas a liberar a insulina. Tudo bem? A insulina, ela vai estimular as células sanguíneas, a glicose a entrar nos tecidos, ela sai do sangue e vai para os tecidos, e aquilo que está em excedente, no fígado, vai produzir o glicogênio. Tá? Lembra que o glicogênio, tá? Ele é estocado no fígado e nos músculos esqueléticos. Tudo bem? Então, e quem que vai fazer isso? A insulina. A insulina estimula a produção do glicogênio nos músculos esqueléticos e no fígado. Perfeito? Então, aí passou aquele período da alimentação. Vem o período de jejum. No período de jejum, você tem uma baixa taxa de glicose, que aí inibe as células beta e estimula as células alfa. As células alfa produzem o glucagon, e esse glucagon, ele vai fazer com que o fígado libere o glicogênio, quebre o glicogênio, é um processo chamado glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, liberando glicose para o sangue. E assim fecha o ciclo. Beleza? Então, a insulina, ela reduz a glicose do sangue, isso que você tem que entender. Ele causa uma hipoglicemia, e o glucagon, ele aumenta a glicose no sangue, ou seja, ele causa a hiperglicemia. Tudo bem? A hiperglicemia. Joia? Uma coisa que sempre cai, inclusive no Enem, não é só vestibular não, no Enem, diabetes. Beleza? A diabetes mellitus é porque você vai ter uma alta taxa de glicose no sangue. E essa taxa, ela aumenta tanto que você elimina ela com a urina. Inclusive, é por isso que a pessoa faz muito xixi, tem muita diurese. Porque a urina, ela fica muito concentrada e aí você tende
a urina fica concentrada e atrai água para dentro dela. E aí o que acontece? Vai ser uma urina diluída. Entendeu? Joia? Então, ó, a falta de glicose daí, porque vai ficar a glicose... Porque é o seguinte, a diabetes mellitus, um dos pontos é porque o açúcar, presta atenção, na diabetes mellitus, ó, diabetes mellitus, o açúcar que está no sangue não consegue ir para o tecido. Entendeu? O açúcar que está no sangue não consegue ir para o tecido. Então, aí vai acontecer o seguinte, o açúcar, ele está rodando pelo sangue, não entra no tecido. Vai faltar açúcar para dentro da célula. Então, nos órgãos ocorre a degradação de gorduras e proteínas para a obtenção de energia. É isso que acontece quando a pessoa tem diabetes e ela acaba emagrecendo e tendo fraqueza. Perfeito? Joia? Aí nós temos dois tipos de diabetes, tá? Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. Em uma condição normal, o pâncreas, ele produz a insulina, que é esse pontinho azul. E a insulina, a célula, ela tem receptor de insulina. Então, quando a insulina conecta a esse receptor, ele permite a entrada da glicose. Isso ocorre em uma condição normal. Perfeito? Agora, em uma condição de diabetes, aí nós temos a diabetes tipo 1, que é a juvenil. A diabetes juvenil, ela ocorre antes dos 40 anos. E qual que é o grande problema? Ocorre a destruição das células beta. Beleza? Diminui. Então, essa pessoa, ela tem deficiência em insulina, ou seja, ela é insulinodependente. Então, como o pâncreas, ele teve uma degeneração, é uma doença autoimune, não é? Ela ocorreu uma destruição das células beta do pâncreas, o pâncreas não produz insulina. Então, a glicose não consegue sair do sangue para ir para as células. Beleza? Então, é por isso que aumenta a quantidade de sangue no indivíduo, no sangue. Perfeito? Aí nós temos o seguinte, a diabetes mellitus tipo 2, ou também chamado tardio, ela começa nos indivíduos bem ali depois dos 30 anos. Essa juvenil, a pessoa já começa a desenvolver, entre os 15 e 20 anos a pessoa já tem, tá? 11, 12, depende, tem gente que é criança e já tem diabetes, perfeito? Então, essa diabetes aqui, ela ocorre depois dos 30 anos. E esta daqui, o grande X da questão, que aí você tem que prestar atenção, é que na diabetes tipo 2, o nível de insulina é praticamente normal. É praticamente normal. Ela produz a insulina, mas qual que é o grande problema? As células do indivíduo perdem o receptor para a insulina. Beleza? Ela perde o receptor para a insulina. E ao perder esse receptor, pode ter a insulina, que a glicose ela tem dificuldade de entrar, ela não consegue entrar. Perfeito? Então, ocorre a redução de receptores nas membranas das células musculares e adiposas, principalmente. Perfeito? Então, aí a pessoa começa a engordar, né? Ou, quer dizer, a pessoa, ela desenvolve a diabetes. Perfeito? Existem várias complicações de diabetes, cegueira, falta de cicatrização, problemas na cicatrização, beleza? Então, aí acarreta uma série de outros problemas. Mas para vestibular, é isso daqui. Perfeito? Para vestibular é isso, tá bom? Glândulas suprarrenais, meus amores. Ou também chamadas de adrenais. São as glândulas que estão em cima do rim, por isso que é chamada de suprarrenal. Elas apresentam duas regiões, uma mais externa chamada córtex e outra mais interna chamada medula. Tudo bem? Nessas condições, nós vamos começar falando da medula. Tudo bem? Então, a medula produz 2 hormônios e o córtex produz 2. Então, na medula, o primeiro que ela produz, que é legal a gente falar, é a adrenalina, ou também chamada de epinefrina.
Tudo bem? Eu coloquei essa imagem que tem o carteiro, coitado, correndo aí dos cachorros, porque é o seguinte, esse hormônio, ele é um hormônio liberado na situação de estresse, luta ou fuga, maninho. Olha só, esse hormônio, quando liberado, ele faz com que ocorra uma contração dos vasos sanguíneos. Pode ver que a pessoa fica, já vai, nossa, eu tô branco, tomou um susto, fiquei branco de susto. Por quê? Houve uma contração dos vasos sanguíneos para mandar o sangue para os músculos, beleza? Aí aumenta a frequência cardíaca, a frequência respiratória, e aí tudo isso para quê? Para a pessoa, conseguir correr. E outra, meus amores, ela ainda faz com que o sistema nervoso fique alerta. Beleza? O sistema nervoso tem que ficar alerta. Tudo bem? Então é isso que ela faz. Então a adrenalina é isso. Joia? A adrenalina, ela sempre está te mantendo ali naquela situação de vou me cuidar porque senão eu vou morrer. Beleza? Então é isso. Inclusive nessa situação, você correndo de cachorro, meu filho, você pula muro de uma altura que você nem imaginava que você tinha capacidade de pular. Você vai perceber depois. Quem fez isso com você? Adrenalina. Tudo bem? A adrenalina. E ela também produz a noradrenalina, que ela serve para tentar manter os batimentos cardíacos, manter a pressão arterial em níveis normais. Beleza? Então, a noradrenalina ela é liberada mais ou menos constante ali. Beleza? Então, independente da adrenalina, o tanto que ela libera, ela vai mantendo ali uma quantidade meio que constante. Tudo bem? Ela serve para manter a pressão arterial em níveis normais. Por mais que você acelere os batimentos, mantendo a pressão ali, 12/8. Beleza? Ou 13/8, ou oscilar o mínimo possível. Perfeito? Então, essa foi a medula adrenal. Aí nós temos o córtex da adrenal. O córtex, que é aquela parte mais externa, ela produz um hormônio chamado cortisol. Esse cara é um anti-inflamatório natural que é produzido algumas horas antes de acordar. Olha só, aqui é 6 horas da manhã. É um valor X aqui, tá? 6 horas da manhã, vamos imaginar que você acorda às 8. Tá? Você acorda às 8 ali. Então, ele tem um grande pico de produção aqui. Um grande pico. Só que depois ele começa a cair. Vai chegando meio-dia, ele cai. Aí depois ele tem um pequeno aumento no finalzinho da tarde. Aí depois, à noite, ele entra numa descendência. Ele cai. Ele cai. Tá? Aí tem uma coisa que é muito fácil da gente ver. Você já percebeu, quando você está doente, você sempre fica pior à noite? A dor na garganta dói mais à noite. A gripe piora à noite. Por quê? Porque reduz a quantidade de cortisol. Entendeu? Reduz a quantidade de cortisol. E por que quando você acorda, eu acho que eu já estou melhor? Porque você produziu bastante cortisol. Entendeu? Só que esse hormônio também, eu falei já que reduz ao longo do dia, né? Esse hormônio ele não pode ficar mantido alto. Quando você está sob estresse, você produz uma grande quantidade de cortisol. Coitado da moça, tá? Meu Deus, eu não aguento, eu vou mandar merda. Tá sob estresse. Sob estresse, você eleva o cortisol, e o cortisol, como ele é um anti-inflamatório natural, por exemplo, a inflamação não é uma resposta imune? É ou não é? Aí você toma um anti-inflamatório para reduzir aquilo. Entendeu? Ou seja, você está tentando suprimir o sistema imune. Então, se você manter o cortisol muito elevado, ele derruba seu sistema imunológico. Quando você está num período muito estresse, por exemplo, você que está estudando para vestibular e tudo, quando você está passando por muito estresse, pode perceber. Por exemplo, caiu lá, está sob estresse. Quem tem herpes, estoura herpes. Começa a sair afta, não é? Se passar um cara lá na outra esquina com gripe, você pega. Por quê? Sua imunidade caiu. Entendeu?
Então, o estresse, por isso que é tão importante uma noite bem dormida. Meu cachorrinho hoje resolveu latir, hein? É uma noite bem dormida, é importante. Por quê? Para você manter os níveis de cortisol. E além de derrubar a sua imunidade, cara, ele ainda, deixa eu apagar aquele ali, ele ainda mobiliza gordura para a face. Ele mobiliza gordura para a face. Ó, não sou eu que estou falando, tá escrito, ó, face de lua cheia. Não parece o Faustão, né? Meu cachorrinho. Joia? E ele mobiliza a gordura para o quadril. Aí vira aquele gordinho em forma de coxinha, assim, ó, em forma de pera. Esse gordinho que tem a perninha fina assim, ó. Ah! Isso aqui é o gordinho estressado, ó. Tudo bem? Esse é o gordinho estressado. Por quê? A gordura veio para essa região e para essa região. Essa aqui costuma ser chamada de síndrome de Cushing. Tudo bem? Que é o gordinho estressado. Joia? Além do hormônio cortisol, que é um esteroide, como eu falei lá no início, não é? Existe também a aldosterona, que é um mineralocorticoide, tudo bem? Que controla o teor de sais e água no corpo, como eu falei com vocês lá no sistema urinário, beleza? Então, como a aldosterona, ela retém sódio, beleza? Ela retém sódio e água, ela vai aumentar a pressão arterial, beleza? Qualquer coisa, volta na aula dá uma olhadinha na aula de sistema urinário. Perfeito? Tranquilo? Então tá bom. Meus queridos, os hormônios da reprodução, eu vou falar junto na reprodução humana. Beleza? Um grande abraço e até mais. Joia? Tchau, tchau.